Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imaginemos o seguinte cenário, certo? Uma pessoa decide que quer destruir a vida da ex-parceira. Mas aí tem um problema. Tipo, talvez haja uma medida protetiva em vigor, ou, sei lá, a pessoa simplesmente percebeu que ataques físicos diretos já não causam aquele mesmo nível de submissão e terror de antigamente. O controle direto meio que falha, né? Exato. Então essa pessoa muda a tática. Ela para de mirar na mulher e passa a mirar na única coisa que essa mulher não consegue proteger 24 horas por dia. Os filhos. Os filhos. Ou, em muitos casos, até mesmo o animal de estimação da família, sabe? Nossa, sim, é um golpe que não acerta o corpo físico, mas, assim, estilhaça a mente dela. É brutal. E é com esse cenário pesado que damos as boas-vindas a quem nos acompanha a mais um Mergulho Profundo. É um prazer estar aqui para dissecar esse tema com a nossa audiência. Para quem nos ouve hoje, a missão desta nossa análise é explorar uma lacuna terrível na justiça brasileira. Uma lacuna que, está prestes a ser preenchida. Nós vamos analisar o que acontece de verdade quando a violência de gênero usa o amor de uma mãe como arma contra ela. Porque, quer dizer, é um mecanismo de crueldade muito sofisticado, sabe? Ele opera numa zona cinzenta do direito. Durante décadas, os tribunais simplesmente enxergaram essas agressões a terceiros como crimes isolados, ignorando completamente aquele fio invisível que liga o ataque ao verdadeiro alvo emocional. Exatamente. E a nossa fonte documental de hoje ilumina justamente essas dinâmicas sombrias. O material que guia a nossa exploração é o Projeto de Lei Ordinária número 1477 de 2026. Que é super recente, né? Sim, apresentado no dia 30 de março de 2026 pelo deputado Rubens Pereira Júnior. Então, certo, vamos desempacotar isso. Qual é a premissa fundamental desse projeto que, propõe alterar marcos estruturais, como a Lei Maria da Penha e o Código Penal Brasileiro? Bom, o cerne do documento é tipificar formalmente um conceito chamado de violência vicária. Vicária. Isso. O termo vicário vem do latim, vicarius, que significa basicamente substituto. Entendi, uma vítima substituta. Exatamente. A violência vicária é aquela cometida contra uma vítima interposta, que pode ser um filho, um parente dependente ou mesmo, como a gente falou, um animal de estimação. E a chave para quem nos ouve compreender o projeto é o motivo, o dolo, sabe? O agressor não ataca a criança por, raiva da criança em si. Não, de forma alguma. A finalidade específica, que é muito calculada, é causar medo, sofrimento, coerção ou controle absoluto sobre a mulher. A vítima física, nesse caso, é apenas um meio para um fim. Trazendo isso para uma imagem bem clara para nossa audiência, é tipo a mesma lógica de uma situação de refém. Pensemos num assalto a banco que dá errado. Quando o assaltante aponta a arma para a cabeça de um cliente, ele não tem nenhum problema pessoal com aquele cliente, né? Claro que não. O alvo psicológico, a pessoa que ele realmente quer manipular e dobrar à vontade, é o negociador da polícia que está do lado de fora. Nossa, essa é uma analogia excelente. O cliente do banco é um instrumento. Então, na violência vicária, a criança ou o animal são instrumentalizados para manter a mulher sob um regime de terror psicológico constante. Mesmo quando ela acha que conseguiu escapar da relação abusiva, sabe? A agressão é indireta na execução, mas o impacto no verdadeiro alvo é devastador. E o projeto de lei destaca que quem primeiro sistematizou esse conceito clínico e jurídico foi a psicóloga forense argentina Sônia Vaccaro. Sônia Vaccaro, certo. Isso. Ela identificou um padrão perturbador. Agressores que logo após a separação usam acesso legal aos filhos para continuar exercendo o poder. Usam o próprio sistema contra ela. Exato. E do ponto de vista legislativo, o projeto aponta que o Brasil está muito atrasado, viu?
A Espanha, por exemplo, já integra a violência vicária em seu Pacto de Estado contra a Violência de Gênero desde 2017. 2017, caramba. Sim, tratando isso como uma categoria autônoma. E diversos outros países da América Latina já seguiram o mesmo caminho. O que, bom, levanta uma dúvida histórica gigantesca aqui. A nossa Lei Maria da Penha de 2006. E ela é um modelo internacional, né? Sim, referência mundial. E o próprio documento que estamos analisando aponta que em 2021 a lei já havia sido atualizada para incluir expressamente a violência psicológica e a violência política. Uhum. Então, por que o sistema levou quase 20 anos para conseguir enxergar algo tão elementar quanto a violência vicária? É uma ótima pergunta, e a resposta é dura. É porque o sistema jurídico ele foi construído para lidar com ações diretas e evidências muito físicas. A justiça tem uma dificuldade crônica, quase estrutural, de ler dinâmicas invisíveis de poder dentro de uma família. Quer dizer, é mais fácil ver um olho roxo do que uma tortura psicológica através do filho. Infelizmente, sim. Historicamente, os tribunais preferem tratar um conflito como uma briga de casal com filhos no meio, sabe? Em vez de reconhecer um padrão unilateral de tortura continuada. Entendi. A justiça minimiza a situação. Exato. Foi preciso que a realidade empírica, traduzida, veja bem, em caixões e crianças órfãos, se tornasse volumosa demais para ser ignorada. E os dados que o projeto traz para justificar a urgência dessa lei, bom, são dilaceradores. Os números exigem muita frieza para serem lidos. Para quem acompanha a nossa análise, o projeto cita o relatório anual do Laboratório de Estudos de Feminicídios, o LESFEM. Da Universidade Estadual de Londrina? Certo. Isso mesmo. Somente em 2025 o Brasil registrou 6.904 vítimas de feminicídio, e isso englobando os casos consumados e os tentados. É um volume assustador. E representa um salto brutal, um aumento de 34% em relação a 2024. Traduzindo isso para o nosso cotidiano, o país presenciou, em média, 5,89 mulheres sendo assassinadas todos os dias em 2025. Quase 6 mulheres por dia. É insano. E o que é fascinante aqui, é fascinante no sentido analítico e trágico, claro, o cruzamento dessa mortalidade com a estrutura familiar. Entre as vítimas cujos dados estavam disponíveis, 69% tinham filhos ou dependentes. 69%. É uma maioria esmagadora. Quase 7 em cada 10 vítimas. Exato. E o impacto prático disso foi a geração de 1.653 crianças órfãs, de uma forma abrupta e violenta. Nossa. O argumento central do projeto, ancorado justamente nesses dados, é que a estrutura do feminicídio no Brasil já é, por sua própria natureza, sistemicamente vicária. Sistemicamente vicária? Isso. O assassinato da mãe transcende a eliminação de uma mulher. É tipo um ato deliberado de destruição total da vida daquelas crianças. Ao assassinar a figura materna, o agressor garante que os filhos percam sua principal referência de afeto e herdem um trauma que, bom, é insuperável. Mas, deixa-me fazer o papel de cético aqui por um momento, tentando entender a mente de um legislador mais conservador que nos escute. Claro, manda. Já possuímos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos leis bem severas contra a lesão corporal infantil e legislações específicas contra os maus tratos a animais. Uhum. Então, por que criar uma categoria totalmente nova e embutir essas agressões contra terceiros dentro de uma lei voltada para a violência de gênero contra a mulher? Isso não seria apenas, uma sobreposição de leis? É um ponto válido de se levantar. Mas a resposta está na diferença abismal entre a ação física e a motivação por trás dela. O que no direito penal a gente chama de dolo. O dolo é a intenção. Isso. O texto do projeto se fundamenta na Constituição Federal para explicar isso direitinho. Ele evoca o artigo 227, que fala da prioridade absoluta dos direitos da criança, e o artigo 226, que é sobre o dever do Estado de coibir a violência nas relações familiares. Certo. O projeto também invoca a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990. O raciocínio central é que tratar o filho agredido apenas como vítima de lesão corporal é ignorar todo o contexto. A criança não apanhou num momento de descontrole isolado. Ela foi usada como uma arma branca contra a mãe. Entendi. Fica muito claro. Se alguém quebra a janela de um carro com o objetivo de atirar no motorista,
A justiça não vai processar o criminoso apenas por dano ao patrimônio, né? Ótimo exemplo. Não, não vai. O foco passa a ser imediatamente a tentativa de homicídio. Porque, bom, quebrar o vidro foi só o método para tentar matar a pessoa lá dentro. A mecânica é exatamente essa. Enquadrar o agressor apenas por bater na criança ou, sei lá, maltratar o cachorro, invisibiliza a mulher, que é o alvo final daquela arquitetura toda de terror. E isso dilui a pena também, né? Com certeza. A tipificação vicária obriga o juiz a olhar para o cenário completo e a reconhecer essas camadas sobrepostas de crueldade. Aqui que fica realmente interessante. Porque até o momento, o nosso foco esteve lá na extremidade do espectro, sabe? Na violência letal ou na agressão física mais severa. Nos casos extremos, sim. Mas o projeto lança luz sobre o que acontece naquela zona de subnotificação diária. Aquela violência que não gera boletim de ocorrência por homicídio, mas que asfixia a mulher ao longo de anos a fio. A violência silenciosa. Exato. O documento descreve táticas relatadas por varas de família que revelam um ciclo de controle implacável. É o sistema de justiça civil e as obrigações parentais sendo, assim, sequestrados e transformados em ferramentas de perseguição constante. Sim, a recusa intencional no pagamento de pensão alimentícia é um exemplo clássico citado no texto. E não por falta de dinheiro, né? Não por incapacidade financeira de jeito nenhum, mas como uma estratégia puramente de estrangulamento. O agressor corta o dinheiro para forçar a mulher a implorar por contato, para mantê-la dependente e, fragilizada. É muito perverso. Depois, ao uso dos dias de visitação. O momento de buscar a criança na porta de casa vira uma sessão de intimidação, um interrogatório sobre a vida pessoal da ex-parceira. Como se ele ainda tivesse algum direito sobre a rotina dela. Pois é. E o ápice disso, segundo o projeto, é a transformação de processos de guarda em verdadeiras arenas de tortura emocional, onde o agressor arrasta a mulher por anos em audiências exaustivas só para garantir que ela nunca tenha paz. E a falha do nosso atual diagnóstico jurídico nisso tudo é trágica, sabe? A justiça frequentemente fragmenta essas atitudes em categorias super brandas. Como assim? Um juiz olha para todo esse cenário e classifica como alienação parental, ou vê uma suposta dificuldade de comunicação pós-divórcio. Uma briguinha de casal. Isso. E ao fazer isso, o tribunal falha em identificar o padrão coesivo de abuso continuado. Acaba permitindo que um agressor, muitas vezes munido de boas roupas e ótimos advogados, continue usando a lei como extensão dos seus punhos. Isso revela como a burocracia do Estado pode atuar como cúmplice involuntária. O que nos leva ao ponto de ruptura do sistema, que o projeto descreve como uma sucessão de falhas de comunicação fatais. Esse é um dos pontos mais críticos do texto. O texto cita dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Pelo menos 22% das mulheres que foram vítimas de feminicídio haviam registrado denúncias contra seus agressores antes de serem mortas. 22%? É um atestado de falência institucional. Basicamente, 1/4 delas. Sim. 1 em cada 5 agressores letais já estava no radar do Estado. A mulher foi até uma delegacia, sabe? Ou a um posto de saúde, ou conversou com assistente social. O ciclo de violência estava documentado. Mas a máquina travou. O Estado foi notificado, mas a máquina travou completamente. Fazendo uma analogia para quem nos ouve, a rede de proteção atual funciona como um hospital, onde os profissionais se recusam a olhar o mesmo prontuário. Nossa, triste, mas muito real. A mulher entra pela emergência machucada e o médico faz um curativo sem perguntar a causa. Aí a criança vai ao pediatra apresentando sinais de trauma psicológico profundo. E o conselho tutelar recebe uma denúncia anônima de gritos na casa. 3 frentes diferentes. Exato. O médico da emergência, o pediatra e o conselheiro tutelar estão todos lidando com os sintomas da mesmíssima infecção generalizada. Mas eles não se falam. E por causa desse silêncio administrativo, a paciente morre de uma doença que todos viram avançar. É um colapso sistêmico. E é diante desse colapso que o projeto de lei não se limita a dar um nome novo ao problema. Ele propõe uma cirurgia radical na forma como o Estado deve agir daqui para frente. Vamos falar sobre as medidas práticas, então? As mudanças na lei. Claro, as propostas de alteração penal e civil são muito severas. No âmbito do Código Penal, o projeto cria o homicídio vicário, alterando aquele Decreto-Lei número 2.848, de 1948. E qual seria a pena? A pena estipulada é pesadíssima,
de reclusão de 12 a 30 anos. A inovação está na clareza. Matar a vítima interposta com a finalidade de causar sofrimento intenso à mulher agora tem um enquadramento específico e uma punição altíssima. E existem também os chamados agravantes para casos onde a morte não ocorre, mas o trauma fica, né? Correto. A lei estabelece que, se houver o uso de violência vicária, a pena geral do crime pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Um aumento bem considerável. Sim, e o mais importante é que esse aumento pelo dolo, ou seja, pela intenção sádica de ferir a mulher através de terceiros, ele se aplica independentemente de a vítima física vir a falecer. A intenção por si só já agrava o crime. Isso muda o jogo. Muda muito. E o documento ressalta que essa lógica dialoga perfeitamente com outro avanço recente, o PL 3.880, de 2024, que foi aprovado semanas antes, em 18 de março de 2026. Mas, bom, a punição ocorre depois que o trauma já aconteceu, certo? Sim, a parte penal foca no depois. O que a nossa audiência talvez ache mais revolucionário neste texto são as medidas de contenção. As inovações na Lei Maria da Penha que são voltadas para a prevenção. O famoso artigo 22A. Isso. Há propostas práticas de como expandir o escudo protetivo. Em vez de ordenar apenas que o agressor fique longe da mulher, a lei autoriza o juiz a determinar imediatamente o afastamento também das vítimas interpostas. E os efeitos colaterais dessa medida sobre os direitos parentais do agressor são instantâneos. O juiz ganha respaldo explícito para suspender de forma provisória, mas imediata, os direitos de visitação e a guarda compartilhada sempre que a integridade física ou mental da mãe ou da criança estiver em risco. Ou seja, acaba aquela hesitação comum dos tribunais de família, né? De suspender visita sob o pretexto de, sei lá, garantir o vínculo paterno, quando o pai é, na verdade, uma ameaça letal. Acaba. A proteção da vida supera o vínculo paterno nesses casos. E a proteção se expande para além dos seres humanos, o que é um detalhe crucial do projeto. Muito inovador. O projeto inova ao determinar medidas emergenciais para blindar propriedades, bens e os animais de companhia. Se um agressor tenta matar ou machucar o cachorro da família, só para forçar a mulher a voltar para casa, a justiça agora tem amparo legal direto para retirar o animal da posse dele. Tudo sob a égide da violência doméstica. E para evitar que aquelas falhas sistêmicas do seu exemplo do hospital imaginário se repitam, o projeto cria uma verdadeira obrigatoriedade de comunicação nos artigos 22B e seguintes. Aquela questão dos protocolos. Isso mesmo, a formulação de protocolos intersetoriais. Isso obriga a segurança pública, o sistema de saúde, a assistência social, o Ministério Público e os conselhos tutelares a operarem de forma integrada. Uma rede de verdade. Exato. Quando uma peça da engrenagem rodar, todas as outras terão que saber imediatamente. E aqui entra um mecanismo de responsabilização pesado, para garantir que isso não fique só no papel. Assim, tem que ter sanção, né? O projeto impõe que a omissão na aplicação desses protocolos vai gerar sanções. Se um assistente social deixa um relato grave engavetado, ou, sei lá, se um policial não repassa um alerta urgentemente para a vara de família, esse agente público estará sujeito a punições administrativas. E não só administrativas, ele pode responder civil e criminalmente por omissões reiteradas. O Estado não aceitará mais negligência sob a desculpa de é muita burocracia. E o texto estabelece prazos bem agressivos para colocar essa máquina toda para funcionar em todo o país. Os prazos são apertados. O Poder Executivo Federal terá apenas 120 dias a partir da publicação para elaborar e difundir um protocolo nacional de atuação integrada. 120 dias Voam. E, na sequência, os estados, o Distrito Federal e os municípios terão um prazo de 180 dias para adaptar essas diretrizes todas às suas realidades locais e, estruturar seus próprios centros de referência. Para quem escuta nossa análise e tenta, visualizar o impacto disso na prática, significa que, em questão de 6 meses, toda a infraestrutura de acolhimento social e policial da sua cidade terá que ser reconfigurada. Totalmente atualizada. Não haverá mais desculpas para a Delegacia da Mulher não cruzar dados instantaneamente com o Conselho Tutelar do bairro. E para garantir que a rede saiba o que procurar, o projeto também torna obrigatório uma capacitação anual. O treinamento, claro. Sim, todos os agentes envolvidos precisarão aprender a identificar os sinais mais sutis de manipulação e controle
que caracterizam essa violência vicária. Se conectarmos isso ao quadro geral, ao quadro civilizatório mesmo, o que essa legislação faz é romper com noções muito arcaicas de propriedade. Como assim? O Estado passa a declarar formalmente que as relações de parentesco, a guarda de filhos e a posse de animais não são um passe livre para a crueldade doméstica. É a lei reconhecendo que o amor da mulher pelos seus não pode de forma alguma continuar sendo a principal munição do seu carrasco. Então, o que tudo isso significa, na essência, significa fornecer à justiça as lentes corretas para enxergar um crime que operou nas sombras por tempo demais. Lentes muito necessárias. Com certeza, a aprovação desta lei entrega um vocabulário legal, sanções pesadas e fluxos obrigatórios para impedir que agressores continuem a mascarar a tortura psicológica através de disputas legais e, sei lá, visitas de fim de semana. É tirar a máscara do agressor bem vestido. Exato, é o resgate de crianças e de terceiros da posição de ferramentas de punição, devolvendo a eles a dignidade e estancando uma ferida profunda na aplicação da nossa Lei Maria da Penha. A correção dessa falha sistêmica era imperativa. O Brasil estava atrasado. No entanto, analisando o escopo dessa lei, há uma provocação jurídica fascinante que surge dessa tipificação e que merece muito a nossa reflexão. Qual seria? Pode compartilhar com a gente? A lei inova profundamente ao inserir animais de companhia como vítimas interpostas, capazes de serem alvo de violência psicológica com o objetivo de ferir a mulher. Sim, mencionamos isso. Pois é, e considerando esse reconhecimento formal da dor infligida aos animais dentro desse núcleo abusivo, a provocação é a seguinte: será que estamos diante do ponto de virada onde os tribunais de família deixarão definitivamente de enxergar crianças e animais como meros bens em disputa? Olha, é uma excelente reflexão. A legislação parece pavimentar o caminho para tratá-los fundamentalmente como seres sencientes cujo direito à integridade deve se sobrepor a qualquer disputa de posse ou ego nas dinâmicas familiares. É um questionamento que desafia toda a base do direito de família tradicional. A legislação atuando como um motor forçado para a evolução da nossa própria moralidade e empatia como sociedade, né? Com certeza. E é deixando essa provocação no ar para quem nos ouve que concluímos a exploração de hoje. Agradecemos imensamente a nossa audiência pelo tempo dedicado a dissecar um tema tão denso, mas tão fundamental. Foi um mergulho intenso, mas muito necessário. Sem dúvida. Compreender a mecânica das leis é a forma mais eficaz de perceber onde a justiça ainda cega e como a sociedade como um todo pode ensiná-la a enxergar. Porque, afinal, o conhecimento sempre transforma a nossa compreensão do mundo ao redor. Verdade. Quando a lei passa a nomear e iluminar as sombras, a impunidade perde o seu principal esconderijo. Fica o convite para reflexão e até o nosso próximo mergulho profundo. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!